A gente vive em uma cultura onde dizer não remete à antipatia, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Por medo de sermos considerados chatos, acabamos falando mais sim do que gostaríamos. Mas quais são os prejuízos disso para a nossa vida? É sobre isso que eu falo agora com a psicóloga Renata Borja. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Bom Vanessa. dia. Bom dia. Renata, por que é tão difícil para a gente falar não, Renata? Eu confesso que eu tenho esse problema. Às vezes eu falo mais sim do que não e eu gostaria de falar não, mas eu não consigo. Na realidade, a gente tem uma tendência a observar o que o outro vai dar para a gente de retorno. Então, todo mundo quer ser adequado. Então, a gente quer ser adequado, a gente quer ser respeitado, a gente quer ser considerado. Então, isso daí faz parte, querer agradar a todos. E para agradar a todos, muitas vezes a gente utiliza de um excesso de sim, né? Então, a gente precisa observar isso. A terapia cognitivo-comportamental com que eu trabalho, ela traz uma ideia da pessoa sociotrópica, que é aquela pessoa que quer agradar as outras pessoas. Então, a pessoa que quer agradar muito as outras pessoas, ela tem um tipo de personalidade que a gente entende que seria uma personalidade sociotrópica, que é aquela pessoa que quer ser agradável, que quer ter muitos amigos, que está preocupada com a visão que o outro vai ter dela. Então, a cultura brasileira é muito sociotrópica. Então, a gente tem uma tendência a focar muito no que o outro vai ver da gente, para a gente poder se perceber. Na realidade, é isso. Eu quero agradar e quero me perceber uma pessoa boa. E é bem isso mesmo, né? Às vezes a gente, diante de uma situação, por exemplo, o chefe pede uma coisa que é meio impossível de você fazer. E você tem que falar não. Só que aí, não, peraí, se eu falar não, ele pode pensar que eu sou preguiçosa, que eu não quero fazer, que eu tô com má vontade. Então é melhor eu falar assim, porque aí ele vai pensar, né, que eu estou disposta, que eu sou uma excelente profissional. É bem isso, né? É essa questão de o outro enxergar na gente uma positividade mesmo, né? E é engraçado porque muitas vezes as pessoas dizem sim, mas elas não fazem. Então esse é um problema pior ainda, porque ela fala sim, dizendo, o outro entende que ela vai fazer, e ela diz sim porque ela não quer dizer não, e na realidade ela acaba às vezes nem fazendo, para não... E aí o outro fica decepcionado com ela, porque, poxa, mas ela combinou comigo, ela disse que ela ia fazer, e ele fica criando a expectativa de que o outro faça, mas você não vai fazer. E quando você fala não de cara, você já não cria expectativa na outra pessoa. Sim. Agora, se você fala, não, pode deixar, deixa comigo que eu faço e tal, e aí o tempo vai passando e você não faz aquilo... Aí você perde a palavra, né? Tipo, quem que vai confiar em você? É verdade. E isso acontece com muita frequência, né? As pessoas acham que se elas disserem sim, vai ser mais fácil. Só que, na realidade, existem dois pontos aqui muito importantes que a gente precisa ver. É o seguinte, que é esse que eu disse. Às vezes a pessoa diz sim e não faz. E às vezes tem um outro também que ela diz sim, sem poder e sem ter condições de fazer, no sentido de que ela tem outras prioridades da vida dela, que ela está abrindo mão para atender um outro. Aí ela faz um esforço exagerado, se prejudica muitas vezes. E aí, para poder fazer aquilo que ela se comprometeu, e aí ela se comprometendo com uma coisa que vai prejudicar, ela vai fazer com que ela às vezes cobre que o outro faça assim como ela fez. Então, isso faz com que a pessoa se decepcione com os outros com muita frequência. Essa pessoa que ela fala sim em excesso, muitas vezes ela se decepciona com as outras pessoas, porque ela cria uma expectativa que o outro vá responder da mesma forma que ela responde. Então ela fala, bem, se eu fiz isso por ela daquela vez, então ela também vai fazer isso por mim. E às vezes ela não vai fazer, ela nem está sabendo, às vezes, que você abriu mão de um tanto de coisa para atendê-la. Ela pediu para você, você disse que podia, ela entendeu que você podia. E às vezes você nem podia e está fazendo algo que você nem podia, e aí você está cobrando que o outro também faça algo sem poder para poder te atender. Então, nós vamos criar as ideias das expectativas de dois lados, que são expectativas disfuncionais, vamos dizer assim, porque elas não são realistas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.